Vamos lá, turma do 8º ano. Hoje a atividade é referente às conjurações, ou também nós podemos falar em confidências no Brasil Colônia. Então, o Brasil Colônia é o período aí que vai de 1500, da chegada dos portugueses, até a independência, 1822. Nós tivemos várias outras revoltas, mas essas duas aqui, nós já começamos a ver lá no caderno 1 da CEMED, elas são muito importantes, primeiro, porque elas foram influenciadas pelo iluminismo, né? Outra coisa, se você olhar aqui, você vai ver comigo que elas são 10 anos de diferença, ó. Uma 789, tá? A outra quase 10 anos depois, 1798. Para a história, isso é um curto espaço de tempo. Uma aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Vila Rica, que hoje se chama Ouro Preto, outro na capital, hoje Salvador. Quem participa de uma, olha só, são os donos das minas de ouros, né? Que tinham escravos, comerciantes, e tem os intelectuais, são pensadores, professores, padres, escritores, né? E você vai ver a diferença aqui quando você vê, vê aqui a conjuração baiana, são pessoas do povo, alfaiate, comerciantes e escravos e trabalhadores livres. Por isso que ela vai ser chamada de popular, tudo bem? O movimento que influenciou. Bom, na Inconfidência Mineira a gente tem o iluminismo, né? E a independência dos Estados Unidos. Por que aqui não entrou a Revolução Francesa? Porque, 1789 estava acontecendo a Revolução na França. Então, ela não chegou aqui. Mas passado quase 10 anos, né, que a gente está falando aqui, a Revolução Francesa, ela influencia fortemente. Vocês vão estudar ainda. Mas foi uma revolução que lutou pela igualdade entre as pessoas, entre pobres e ricos. Então, aqui a gente tem essa diferença. Os motivos nós temos aí, né? Porque os ricos donos de mina foram cobrados seus impostos, então eles se vão revoltar contra o rei de Portugal. E aqui a grave crise econômica, porque o açúcar tinha deixado de ser o maior produto que a capitania da Bahia exportava, né, devido à concorrência internacional. E aí, se você tem crise econômica, você tem o quê? Como a gente vive hoje, desemprego, né? E você tinha uma forte opressão social, porque lá existiam muitos escravos, né? Então, a gente tem aqui, para a gente falar, o que eles queriam. Claro, os ricos querem o perdão da dívida e queriam estudar uma universidade. Isso baseado nos ideais do iluminismo, né? Eles queriam... Agora, lembra lá do uso da razão? Então, e aqui que eles queriam, se eles são escravos em sua maioria? Liberdade, a libertação. Tudo bem? Vamos aqui para a letra A. Identifique o que as duas têm em comum. O que as duas têm em comum quando você olha o quadro? O que elas têm em comum? Então, vocês vão encontrar aqui o que tem em comum. Na B, a conjuração baiana também é chamada de conjuração dos alfaiates. Para quem não sabe, alfaiate é aquele costureiro, geralmente é o homem que faz roupa de homem, né? Hoje já está quase encerrando essa profissão. Eu tenho um alfaiate vizinho aqui, muito conhecido na minha região, que as pessoas os homens compram os ternos prontos, né? Naquela época se fazia o terno sob encomenda, medida. Então, vamos lá. Ela é chamada de conjuração dos alfaiates e considerada um movimento do povo. Eu já falei lá em cima. Justifique, explica com as suas palavras por que ela é considerada uma revolta popular. Quem participa dela? Você vai colocar. São ricos? É o rei? Então, você vai colocar quem que é. Quem que é o povo? Por que ela é popular? Tudo bem? Na letra C. Do ponto de vista do iluminismo, qual das duas revoltas seguiu o lema da liberdade, igualdade e fraternidade? Vamos voltar aqui. Quando você olha aqui, qual delas queria a libertação? A liberdade, que ninguém fosse escravo, é só você olhar. E a D, ambas as conjurações foram influenciadas pelo iluminismo, certo? Mas por que foi somente a conjuração baiana lutar pelos escravos? Gente, história é matemática também, vamos usar a nossa razão. Por que só ela luta pela liberdade?
Quem ela tem aqui como pessoas que lutam, grupos que participam dessa revolta? Quem, gente? Nós falamos aqui. Tá aí. Aqui você vê escravos na Confidência Mineira ou Conjuração Mineira? Não. Você vê o dono do escravo. Então, o dono do escravo ele não vai querer liberdade, porque o escravo era um bem, era como um carro, né? Era um bem que se comprava, se vendia e se trocava. Infelizmente, né? Aí vamos aqui, você vai colocar a letra E, eu trago um texto falando do movimento de Vidas Negras Importam, e aqui eu quero escrever se você considera os movimentos legítimos, corretos, né, que significa, por que escreva seu ponto de vista. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição.